É difícil imaginar um mundo sem headlines, ou seja, um mundo sem títulos. Desde que os meios de escrita se consolidaram, a humanidade utiliza títulos para chamar a atenção e ilustrar o que vai ser dito dentro de um determinado texto. E poucas coisas continuam tão relevantes hoje, mesmo com a rápida evolução dos meios de comunicação. Nos últimos anos, os gurus do marketing digital resolveram aplicar títulos escritos em seus vídeos e constataram um crescimento importante nos números de alcance e engajamento em suas publicações nas redes sociais. Neste vídeo eu vou te ajudar a entender como isso foi possível e como aplicar da melhor maneira as headlines aos seus video nuggets. Olá, eu sou o Michael Henschel do Nuggets Já e está na hora de você conhecer as 10 dicas sobre headlines que vão fazer os seus nuggets bombar. Apesar de não ser mais novidade, a utilização de headlines em vídeos é sempre um ponto importante de estudo, pois é responsável pelo primeiro impacto e por garantir que a audiência dê ou não atenção para o seu conteúdo. Mas eu já vou adiantar, não existe uma fórmula mágica que garanta que seu título se torne viral ou popular, mas há muitas lições que podemos aprender para melhorar o desempenho dos nossos nuggets. Ah, outra coisa, essa dica serve tanto para os nuggets quanto para outro material que você estiver fazendo, como e-books, artigos, e-mails, etc. Este vídeo é baseado em uma série de artigos e estudos, mas o principal deles é um artigo que saiu na BuzzSumo, que analisou mais de 100 milhões de headlines do ponto de vista do marketing digital e do engajamento. Dica 1. A tríade de palavras que causou mais engajamento, com mais o dobro da segunda colocada, foi Will Make You, ou seja, vai fazer você. Vamos analisar esse conjunto de palavras um minuto. Vai fazer você, ou Will Make You, é um conjunto de palavras de ligação. Essas palavras nem começam e nem terminam uma headline, mas fazem uma ligação entre o seu conteúdo e o impacto que ele vai causar na sua audiência. Por exemplo, 24 fotos que vão fazer você se sentir melhor em relação ao mundo. Ou seja, o conteúdo que vai fazer você o possível impacto. O mais importante aqui é você demonstrar um foco sobre o porquê o usuário deveria se importar. Então vamos voltar um pouquinho no título deste vídeo. Estas 10 dicas sobre headlines vão fazer o seu vídeo bombar. Eu sei, desculpa por isso. Dica 2. Headlines emocionais são consistentemente mais eficazes. Aqui não tem muito o que explicar. Lágrimas de alegria. Vai fazer você chorar. Chocado ao ver. Frases como essas são sempre um imã de atenção. Mas toma cuidado, não é a todo custo que você quer atrair a atenção. Seja responsável com suas headlines para não transmitir uma impressão errada sobre o seu conteúdo. Dica 3. Abuse da curiosidade. O ser humano é curioso, ponto. E mais, ele não é curioso apenas por um fato, ele é curioso sobre o que está sendo falado pelas pessoas. Por exemplo, o que aconteceu depois de estão falando sobre isso? Top 10 ideias. E aqui vale mais um alerta. Evite esconder muito as informações no título. Além de atrair um público muito amplo, o Facebook já consegue identificar frases que são caça-cliques e rebaixa o alcance delas. Mas, no caso dos vídeos, como o conteúdo já está todo dentro do próprio vídeo, isso não vai acontecer. Dica 4. Utilize títulos que estejam diretamente relacionados com o seu nicho. Apele para a sua tribo. Por exemplo, se você trabalha com o nicho de educação, tente usar algo como 5 coisas que somente os professores irão entender. É impressionante. É como se fosse um dever da tribo compartilhar postagens que apoiem o seu ponto de vista. Então, se aproveite disso. Dica 5. Utilize headlines que comecem com números. Mas não é só isso. Alguns números geram mais engajamento. Você está acostumado a ver títulos do tipo 10 coisas para fazer antes de envelhecer. O que talvez você não saiba é que começar com alguns números em específico pode trazer mais chances de engajamento. O número inicial que traz mais resultado é 10. 10 coisas para você fazer antes de envelhecer. 10 dicas sobre headlines. Em segundo lugar está o número 5, em terceiro o número 15, depois o 7 e por aí vai. Dica 6. A quantidade de palavras. Vídeos nuggets, em geral, são vídeos bem curtos. Então, não exagere no tamanho do título. Mas também não pode ser tão curto a ponto de não funcionar. Enquanto para artigos, e-mails e PDFs, o ideal
seja entre 12 e 18 palavras? Nos nuggets, você pode se esforçar para ficar um pouco abaixo disso. Talvez algo entre 6 e 12 palavras. Isso para não ocupar muito espaço visual na área do seu nugget e também para que não tome muito tempo da atenção da sua audiência, enquanto o vídeo já está rodando. Mas a regra geral é: utilize somente o número de palavras suficiente para garantir que a sua audiência assista o vídeo, nada mais. Dica 7. Gaste tanto tempo escrevendo uma headline quanto o tempo que você gastou escrevendo o post inteiro, ou, no nosso caso, o roteiro inteiro. Por quê? Porque a manchete realmente importa. Pode parecer exagero, mas isso é uma coisa que eu demorei para aprender. Não adianta você ter um bom nugget, um bom conteúdo e não conseguir atrair o público para ver. Aliás, não basta só atrair, você tem que atrair as pessoas certas. E isso você só vai conseguir com bastante dedicação, principalmente no começo. Dica 8. Essa dica é um pouco fora de como criar e mais de como utilizar suas headlines. Preste atenção na fonte que você utiliza e nas cores que você utiliza. Ao contrário das legendas, onde a gente precisa ser mais clássico, com uma fonte bem legível, nos títulos a gente pode ousar mais, liberar um pouco da criatividade, mas ainda assim ele precisa estar bem legível. Você pode utilizar elementos gráficos, cores mais chamativas, mas cuide para que o resultado gere uma sensação que vá de encontro com a sua ideologia e com o seu conteúdo. Dica 9. Faça perguntas a você mesmo para avaliar se a sua headline é boa o suficiente. Por que o leitor deve se preocupar com esse conteúdo? Eu posso fazer uma promessa ou uma reivindicação sobre o impacto do meu artigo no leitor, especialmente se eu quiser ganhar força no Facebook? Eu estou entrando num tópico de tendências? Se sim, eu posso incluí-lo no título? Eu posso fazer um teste ou um desafio? Está de acordo com a minha tribo, com o meu nicho? Essa manchete ressoa bem com eles? Dica 10. Teste. Mas teste o que está de acordo com o seu público, não com o meu público ou o público do seu guru. Utilize essas dicas e todo o material que você conseguir sobre headlines como uma fonte de inspiração, mas você precisa ter um método de avaliação de resultados. Teste na prática diferentes tipos de títulos e avalie qual se sai melhor. Você pode ter várias headlines para o mesmo nugget, inclusive. Se você gostou desse conteúdo, já clica aqui no joia, já se inscreve no canal, que sempre tem novidade para você melhorar as suas edições e a sua criação de nuggets. Até!